Olá, boa noite a todos vocês. Hoje, dia 25 de junho, e eu tô aqui para fazer a nossa live semanal novamente. Hoje falando de massa muscular, né? Que bom ter vocês toda semana junto comigo ao vivo aqui. É muito interativa essa live, é muito gratificante estar com vocês, podendo compartilhar informações, conhecimento, prática clínica, né? E eu vejo que cada vez mais as pessoas se interessam e dão crédito à nutrição para qualquer problema, disfunção que elas venham ter. Elas agora estão começando a entender que a nutrição é a base de qualquer objetivo que você queira na sua vida, né? Então, acho que isso é importante. Eu acho que os meios de comunicação estão fazendo também esse trabalho de poder estar compartilhando informações. Lógico que a gente tem ainda, através dos meios de comunicação, muitos conhecimentos ainda equivocados, vamos dizer assim, mas grande parte das pessoas hoje buscam cada vez mais se atualizar e passar informações verdadeiras, e vocês têm que buscar também lugares, fontes onde vocês encontram essas informações com base científica sempre, né? Com profissionais responsáveis, competentes, atualizados. Isso é muito importante, viu? Então, gente, começando a nossa live de hoje, para quem está entrando, meu boa noite, Maristela, Fabiana, oi, boa noite, Walter, enfim, boa noite a todos. Eu vi que foi legal o tema da live de hoje, embora eu já tenha feito aí acho que uns 2 anos atrás, eu já tenha feito essa live, Terezinha, Denise, sobre massa muscular, mas eu achei interessante porque eu recebi muitas perguntas e como recebo todos os dias, né? Com dúvidas a respeito de como ganhar massa, como preservar massa, como fortalecer, como emagrecer, como melhorar a qualidade de vida, como a gente ter mais longevidade com saúde, quais suplementos são interessantes ou não, né? Para você ganhar massa, para te dar mais energia, para melhorar o desempenho no esporte. Então, vai ser tudo isso que eu quero falar hoje com vocês, tá? Por isso, para a gente não perder tanto tempo, a gente vai começar já. E aí eu quero responder também a pergunta de todo mundo que mandou para mim, se Deus quiser. E para você que está me vendo agora, que vocês estão ao vivo aqui comigo, me dando esse prazer, vocês fiquem também à vontade para poder fazer as perguntas, as dúvidas, enfim, que vocês precisarem e quiserem, tá? Então vamos lá, para quem está chegando agora, vamos falar sobre a importância da massa muscular no emagrecimento e na longevidade. Gente, músculo é o compartimento nobre do nosso corpo. Nobre porque ele exerce várias funções importantes, né? E a gente fala que o músculo ele tem que ser preservado ao máximo, né? E quando que a gente ganha massa muscular? A gente ganha massa muscular só quando a gente é criança, que a gente tem o desenvolvimento dessa massa muscular durante todo o nosso crescimento, desenvolvimento, né, até a adolescência, e depois você só vai aumentar sua massa muscular se você exercitar ela. Então, quando você chega já na idade adulta, né, da adolescência para a idade adulta, que você já estabeleceu geneticamente o quanto de massa muscular você teria que ter já na fase adulta, que isso tem uma característica genética, né? Dependendo do sexo, dependendo dos seus pais. Aí depois, o ganho que você vai ter, você pode até mudar o seu fenótipo, que a gente fala, através de um estilo de vida, que envolve principalmente exercícios resistidos. Então, quer dizer que se eu chegar na fase adulta, eu for uma pessoa magrinha, que não tenho grandes quantidades de músculo, porque meu pai e minha mãe são magrinhos, pequenos, mas eu quero mudar o rumo da minha história, eu quero ficar um pouco mais forte, eu quero ficar com mais massa muscular, eu posso fazer isso? É mais difícil, mas você pode fazer isso sim, né? Através de disciplina, de exercícios resistidos, de alimentação, de suplementação, de rotina, que é isso que a gente vai falar, tá? Então, o ganho de massa muscular está intimamente ligado ao seu estilo de vida durante a fase adulta. Ninguém vai preservar massa, ninguém vai ganhar massa se não fizer treinos resistidos. A tendência é
Depois dos 30 anos, ó, vou repetir, depois dos 30 anos, a tendência é a gente perder de 3 a 8% de massa muscular por ano, gente. Isso é uma média, tá? Então, a partir dos 30 anos, quem não fizer exercício resistido já sabe que vai ter em média, pode ter em média essa perda de massa muscular. Então, isso em ambos os sexos. Só que a gente sabe que os homens ainda têm um pouco mais de vantagem, porque eles têm hormônios que favorecem mais o ganho de massa muscular do que a mulher. A mulher tem na sua composição corporal mais gordura do que o homem e o homem tem mais músculo do que a mulher. Isso é pela própria lei da natureza, a fisiologia humana já dita essa composição corporal, tá? Mas a média de perda geralmente gira em torno disso. E a massa muscular, gente, ela é importante para várias coisas. Ela é importante porque ela está atrelada, a quantidade de músculo que você tem está atrelada a seu gasto calórico diário, o que a gente chama de taxa metabólica basal. Quer dizer que se eu tenho 30 quilos, 70 quilos de massa muscular, eu vou ter X de gasto calórico diário, mesmo sem fazer nada, sem fazer exercício, sem fazer atividades. Em repouso eu vou ter o gasto calórico X equivalente à quantidade de massa muscular que eu tenho. E se eu perco massa muscular, eu vou diminuir essa taxa metabólica basal, esse gasto calórico diário. Por isso que diante de um processo de emagrecimento, o que menos a gente tem que perder, gente, é massa muscular. Por quê? Porque a massa muscular é que vai dar para vocês a condição de ter um gasto calórico melhor. Por isso que homem pode até comer mais. Por quê? Por eles terem mais massa muscular, eles têm maior taxa metabólica basal, maior gasto calórico. E quando vocês fazem uma dieta muito restritiva, né, desequilibrada, com aquela falta de proteína, falta de carboidratos até exageradamente, né, essas dietas da sopa, da lua, da isso, daquilo, do outro, essa restrição absurda que nem consegue sustentar, vocês perdem peso rápido, mas perdem peso de massa muscular. Perdem peso de água, porque toda vez que você perde músculo, você também perde água. Então, é aquela perda de peso ilusória, porque se você perder musculatura, você vai baixar seu gasto calórico diário. E aí, um pouco mais que você come um dia ou outro, porque é uma dieta de difícil sustentação, você vai engordar com muito mais facilidade. Então, gente, mais um motivo para vocês pensarem sobre a importância da massa muscular. Então, massa muscular está intimamente ligada ao seu gasto calórico e, consequentemente, à manutenção de peso, ao emagrecimento. É super importante para isso. Fora isso, a massa muscular, ela te dá força, ela te dá vitalidade, ela melhora o sistema imunológico. Quando a gente fala eu tô forte, não é que eu tô forte só porque meus músculos estão fortes, é porque eu me sinto mais forte, eu me sinto mais resistente. E essa força vem dessa massa muscular aumentada. E isso é muito importante. A mulher que tem pouca massa muscular, o homem que tem pouca massa muscular, são pessoas mais frágeis. Frágeis no sentido geral, de ser até pessoas um pouco mais indispostas, pessoas que têm uma imunidade mais fragilizadas, né, estão mais cansados. Então, o ganho, a massa muscular, você pode ser até magrinho, mas tem músculos fortes. Aí é o outro perfil de pessoa, mas não deixa de ter essa característica tão importante. Fora isso, a gente sabe também que a massa muscular dá uma grande proteção para a nossa massa óssea. Então, se você já tem um desgaste ósseo, né, uma densidade mineral óssea já reduzida, porque você tem uma osteopenia, porque você já tem uma osteoporose, que é o grau até mais elevado de enfraquecimento ósseo, de porosidade nessa massa muscular, gente, tem que fazer musculação, tem que preservar a massa magra. Tem que aumentar a massa magra. Por quê? Porque pensem que os músculos, eles vão ser o colchão, né? O que vão proteger o esqueleto. Tendões, ligamentos, né? Articulações, estão todos ali, né? Preservados
pelas fibras musculares que você tem. Então, quanto mais fibra muscular forte eu tenho, eu vou ter uma proteção maior. E sem contar que como eu tenho mais musculatura, eu vou ter mais absorção de nutrientes que vão ser levados para o meu músculo e também para a massa óssea. Então, quanto mais eu me exercito para aumentar a massa muscular, eu também vou fazer uma captação maior, vou ter uma receptividade maior de nutrientes, não só para o meu músculo, mas também para a massa óssea. Então, eu fortaleço massa óssea. Então, você que está me escutando, que tem osteopenia, osteoporose, ou problemas articulares, a musculação, o ganho de massa, o fortalecimento de massa muscular é extremamente importante. E fora isso, por que a massa muscular está ligada à longevidade, gente? Porque eu vou ter autonomia. As pessoas hoje estão vivendo mais e, por consequência, a gente quer que essas pessoas vivam mais, mas com autonomia, de subir e descer uma escada, de ter força para poder andar, caminhar, né, viajar, fazer suas atividades, trabalhar. Né? Antigamente, uma pessoa de 50 anos, 60, uma pessoa que já estava numa descendência, né? Porque a gente durava até 65 anos. Só que hoje, com todo o conhecimento, com todas as informações, a tecnologia, tudo que a prosperidade, né? Todos esses conhecimentos nos deram condições para poder viver mais, né? Vacinas, medicações, estilos de vida, alimentação, suplementações, todo esse conhecimento fez com que a gente pudesse viver mais, até a própria reposição hormonal. Então, mas para isso eu preciso ter essa qualidade de vida. E entre a minha qualidade de vida para ter longevidade, gente, eu preciso ter músculo. Porque a pessoa que vai ter pouca massa muscular, ela vai ter menos massa óssea e, consequentemente, vai ser as pessoas que têm mais dores, mais problemas de doenças crônicas não transmissíveis, que eu vou falar sobre isso já já, né? A gente tem muito mais problemas de imunidade, de ter problemas neurológicos, enfim, você começa a perder sua força física, sua força mental com o processo de envelhecimento. Mas se eu sou uma pessoa que tem um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação adequada, com fortalecimento muscular, fazendo os meus exercícios, gente, eu vou ter mais autonomia para tudo, para pensar, uma memória melhor, cognição, eu protejo mais minha massa, não só a minha condição física, mas também minha saúde cerebral, tá? Então, essa autonomia que a gente quer hoje para as pessoas envelhecerem com saúde é preservada quando você tem uma preservação maior, um ganho de massa muscular, um fortalecimento de músculo, tá? E é sempre melhor a gente comer mais, né, do que treinar mais do que comer menos, né? Eu sempre digo isso. Isso é super importante. Então, exercício físico, gente, está intimamente ligado com tudo que eu vou falar, né? E o que depende, né? Depende de eu fazer só caminhada, porque eu ainda vejo muitas mulheres, principalmente, que querem emagrecer com aquele conceito de eu tenho que fazer mais aeróbio, fazer esteira, e quer fazer mais bicicleta, e quer correr mais, e todo dia o aeróbio, e até o risco de lesão acaba sendo maior, né? Justamente porque impacto aeróbio não fortalece a fibra muscular, e como eu falei, com o passar do tempo elas vão se degenerando, você vai perdendo massa, vai enfraquecendo essas fibras musculares, então o risco de lesão é maior. E o aeróbio, ele pode aumentar, ter um gasto calórico importante, mas como eu falei para vocês, quando eu construo um músculo, a minha taxa metabólica basal diária para todas as minhas atividades vão ser maiores. Então, por isso, vai ser o gasto calórico maior só durante o exercício, vai ser maior para tudo que eu for fazer durante o dia, né? Então, se eu for andar, for passear, for qualquer coisa, qualquer atividade que você tiver, com mais músculo, você vai ter um gasto calórico maior. Mas para mim aumentar, melhorar, preservar essa massa muscular, gente, vai depender então da frequência de exercícios musculares que eu fizer e também das intensidades de esforço. Se você está iniciando agora, lógico, eu sou nutricionista, mas tenho a noção de treinamento, não como um profissional que seja um personal trainer, educador físico, porque
porque eu acho que é super importante você podendo. É outro nível de treinamento, com certeza, o resultado é completamente diferente. Eu tenho aqui N pacientes que treinam sozinho porque já tem essa capacitação, esse conhecimento, e outros com personal. A gente sabe que com personal, o personal exige, então ele vai sempre modulando, vai mudando os treinos, ele vai sempre priorizando aquilo que você quer mais trabalhar, vai sabendo das intensidades, vai puxando mais você. Então é lógico, quem pode... Lógico que com o personal, o trabalho, o resultado, e junto com o nutricionista, com conhecimento, alimentação, suplemento, aí é lógico que o resultado fica completamente diferente. Mas, se você pensa que para ganhar músculo, você só vai trabalhar, fazer treino de 1, 2 vezes por semana, para quem está querendo ganhar, gente, e eu digo para as mulheres, principalmente depois dos 40 anos, gente, se puder fazer musculação todos os dias, 5 dias na semana, melhor, né? O tempo passa, as nossas necessidades têm que ser maiores. Então, treino de força é um treino que precisa ser feito com frequência, né? Uma coisa é eu exigir do meu músculo 1, 2 vezes por semana. Outra coisa é exigir 3, 4, 5 vezes do músculo. Então, se eu tenho uma alimentação que me dá uma condição de reparo muscular adequado, o descanso eu tenho um sono reparador, eu faço uma boa hidratação, eu faço suplementação, eu posso treinar com mais frequência aquela musculatura, né? O tempo de descanso é o tempo que vai dar o fortalecimento para o músculo, mas se eu tenho tudo isso em conjunto, é lógico que eu vou cada vez mais me sentindo mais capacitada, né? E você vai treinando mais e vai conseguindo fazer com que isso aconteça. Agora, primeiro você vai fazer um treino onde as suas cargas são menos intensas, né? Só para você poder dar mais resistência para a fibra muscular. Então as fibras primeiro se fortalecem e depois, se você vai aumentando as intensidades de esforços, você vai começar a multiplicar essas fibras. Então aí entra a hipertrofia. Primeiro a gente tem o fortalecimento das fibras, depois a gente tem a hipertrofia. Tem gente que prefere ficar só no fortalecimento, não quer aumentar tanto a intensidade de esforço, ou não pode por algum motivo, e aí então fica no fortalecimento. Só de você executar os movimentos, às vezes com mais repetições e não tantas cargas, você já melhora toda a irrigação sanguínea para aquele músculo e ele já se fortalece através dos nutrientes que são levados para ele, oxigênio, já para a execução do trabalho, tá? Do exercício físico. Então, gente, exercício físico tem que ser todo ele coordenado para o ganho de massa, não é uma coisa jogada, eu faço em casa, faço quando dá, né? Não tem um ciclo, não tem alternância, não tem um planejamento de treinamento. Então é importante fazer o planejamento para vocês poderem ter um resultado melhor, tá? E além disso, a gente vai ter que fazer alimentação, obviamente. Por quê? Porque eu preciso nutrir esses músculos, né? E quando a gente fala em nutrição, a gente sempre vai ter que falar da nutrição individualizada, né? Não é uma nutrição, embora eu esteja aqui hoje, vou falar para todos vocês em conjunto, mas quando eu faço a consulta, eu vou tratar o meu paciente para preservar o músculo, para ganhar o músculo de uma forma totalmente individualizada, né? E aí, a gente tem que sempre pensar, né, antes de mais nada, em suprir todas as deficiências nutricionais, né? Então isso é importante. O paciente vem com os exames laboratoriais, quer emagrecer, quer ganhar massa, mas está com deficiência de vitamina D, está com deficiência de B12, está com deficiência de ferro. Então a gente tem que olhar exames laboratoriais, dar uma olhada na tireoide como é que tá, tem que ver se está ajustada, se você está com boas quantidades de nutrientes, como eu falei, complexo B, o ácido fólico, a ferritina, o ferro, né, um hemograma bom. Então a gente tem que também estar pensando nisso, se ele está com o fígado adequado. Então exames laboratoriais, corrigir deficiências nutricionais são super importantes para a gente começar a ter um bom resultado aí, tá? Sem dúvida nenhuma, porque quem constrói músculo, nutriente, além dos macronutrientes, né, proteína, que é construtor, carboidrato, que vai ser o combustível, gordura, que também age como um excelente combustível para vocês, eu tenho que saber dos micronutrientes, né, vitaminas e minerais,
Estão alinhados? Tá bacana? Senão eu tenho que ajustar, tá? Ter sono reparador. Ah, o paciente não dorme. Meu Deus do céu, como é que vai aumentar a massa magra sem sono reparador? Lembra que o GH, que é o hormônio de crescimento, ele é só secretado, sintetizado de noite. E a gente ele começa a ter pulsos de GH a partir de 8 horas, 10 horas, 11 horas da noite. Então, assim, é importante eu ter um sono reparador, ter rotina, ter horário para dormir, horário para acordar, porque é aí que meu músculo vai crescer, tá? Não esqueçam disso. Ter rotina de treino, rotina de alimentação, ter os hormônios equilibrados. Por que será que a mulher na menopausa perde mais massa magra ainda? Porque ela está na deficiência hormonal. Né? E a reposição hormonal dá pra gente, né, esse resgate outra vez para a massa muscular ser aumentada. Ah, a mulher na menopausa então quer dizer que pode ganhar massa muscular? Lógico que sim. Depende de você fazer uma boa reposição hormonal, uma alimentação, né, rica em nutrientes, fazer uma boa suplementação e um bom treino, né? A mesma coisa homem. Se os homens também não tiverem boa quantidade de testosterona, eles também. Hoje eu atendi um paciente, né, jovem, 50 anos, é jovem, gente, com uma testosterona de 200, não dá, né? Ganhar massa magra assim é um baita sacrifício. O cara tem que ser um leão, né? Então é lutar contra uma maré. Então, se repõe o hormônio, já não estou dizendo que vai ser fácil, mas é muito melhor. Então, a reposição hormonal é, sem dúvida nenhuma, um fator importantíssimo. Agora, tem gente que está fora do climatério, fora da andropausa, no caso dos homens, fora da menopausa nas mulheres, mas está com o hormônio baixo. Sabe por quê, gente? Porque está estressada. E aí, então, a gente tem que ter esse olhar. Porque o cortisol, que é o hormônio de estresse, ele é catabólico, ele quebra a massa muscular. Então eu tenho que fazer com que essa mulher ou esse homem entre numa modulação de estresse por algum lado, tem que ajudar a construir isso. Até o exercício físico já acaba ajudando muito, mas ver magnésio, ver vários fitoterápicos que a gente pode usar para poder amenizar essa situação, reduzir, controlar esse cortisol, porque senão, com cortisol alterado, ninguém ganha massa muscular, tá? Então essas são as coisas básicas que a gente tem que fazer, além da alimentação, obviamente. Então, treino, alimentação e fazer toda esse olhar para tudo isso que eu acabei de falar, tá? E aí, gente, a gente vai começar a falar sobre a questão do emagrecimento e a preservação da massa magra, que é o que todo mundo quer, né? O pessoal entra aqui no consultório e diz assim para mim: doutora, eu quero ganhar músculo e quero baixar gordura. Isso entra com o pé e com um segundo já está dizendo isso. É o que todo mundo deseja. E a gente vai trabalhar para isso. Agora, quem tem que perder peso, e até um grande peso, gente, às vezes tem muito peso para perder, eu digo sempre assim, vamos trabalhar em fases. Numa primeira fase, a gente reduz peso e preserva a massa magra. E numa segunda fase, a gente entra na fase da hipertrofia, do ganho de massa muscular. Porque a estratégia alimentar, ela é diferente. Então, nesse primeiro momento, se você é a pessoa que está querendo emagrecer, o que você precisa fazer é preservar a sua massa muscular. Se você ganhar massa muscular, vai ser pouca coisa, né? Não vai ser muita coisa. Eu sempre mostro alguns exemplos que eu atendo aqui, às vezes perde 4, 5, 3 quilos, né? Num primeiro, segundo retorno, e a massa magra fica assim, ó, 100 gramas para cima, 200 para baixo. Então, legal, tá mantendo o músculo, mantém aquele gasto calórico diário, que é importante, mas tá perdendo tecido adiposo. E perdendo tecido adiposo significa o quê? Tá diminuindo a inflamação, tá melhorando a microbiota intestinal, vai conseguir absorver melhor os nutrientes, vai ter mais energia, porque tá diminuindo o peso de gordura, né? Então você começa a ter mais disposição também, né? Então, outra coisa, a gente sabe que a redução do percentual de gordura, a gente vai melhorar seu colesterol, uma vez que ele esteja alto, a resistência insulínica também vai ser beneficiada. Tudo que você tiver em desajustes, né? Estresse metabólico, estresse oxidativo, melhora quando você diminui gordura abdominal, principalmente gordura corporal, né? Então, com o passar do tempo, você vai cada vez mais melhorando, né? Um todo do seu corpo. E aí você vai tendo mais
força para poder melhorar todo o exercício, as intensidades de esforço, as repetições, e uma coisa puxa a outra. E aumenta gasto calórico e preserva a massa magra, vai reduzindo gordura, tá? Esse é o padrão. Só que a dieta para emagrecimento, ela tem que ser hipocalórica. E a baixa dessa caloria vem a partir da baixa do carboidrato. Ah, mas doutora, eu não vou ter energia para treinar. Se eu baixar o carboidrato, como é que eu faço? Mas se eu combinar esses carboidratos de uma forma inteligente, você vai ter sim energia, tá? A energia vai vir também daquilo que você tem armazenado. Porque se eu não baixo caloria, você não vai usar o seu tecido adiposo aí que está armazenando um monte de energia para gerar energia que eu não estou dando pela alimentação. Então, uma dieta hipocalórica, né, reduzida em carboidratos, de uma forma inteligente, né, seria a estratégia mais adequada nessa primeira fase, para preservação de massa magra e redução de gordura corporal. E aí eu faço a proteína bacana, normal, pelo menos 2 gramas por quilograma de peso. Então é importantíssimo a gente dar a quantidade proteica adequada nessa fase de emagrecimento, assim como a gordura. Então, uma dieta normolipídica, normoproteica e baixa hipocalórica e hipoglicídica. Essa seria um padrão alimentar, né, individualizado, porque daí a gente retira alimentos que talvez o paciente não seja conveniente, ele não consegue digerir, enfim, a gente vai fazer toda a individualização da dieta, mas essa seria um padrão de dieta para uma primeira fase para preservação de massa magra e redução de gordura corporal. Agora vamos lá para as perguntas. Deixa eu ver quem tá correndo aqui primeiro. Tarará, Jaque, Fabiana, Juliana, Ana Cristina. Boa noite, querida. Aí, boa noite, Ângela. Aqui, deixa eu ver quem tem pergunta aqui mais. A Daniela fala assim, Carol. Doutora, boa noite. Fala um pouco sobre a sarcopenia. A sarcopenia, Daniela, e para todos vocês, seria a perda de massa muscular que a gente pode ter principalmente com o passar da idade, né? É muito comum o homem na andropausa, a mulher na menopausa começar a ter sarcopenia, que é esse enfraquecimento de massa muscular que a gente tem que lutar contra. Como eu falei para vocês, a idade passa e os nossos empenhos e desempenhos têm que ser maiores. Então, é importante isso que eu estou falando agora, porque com tudo isso que eu falei, vocês vão conseguir melhorar sua massa muscular, preservar sua massa muscular, fortalecer, para não chegar na sarcopenia. Tem uma coisa que se chama obesidade sarcopênica. O que é isso, gente? Que eu tenho muitos pacientes assim. E hoje a gente tem uma gama da população muito grande assim. O que é obesidade sarcopênica? É onde aumenta a gordura e perde massa muscular. Então você é um obeso, tem grande quantidade de peso, de gordura, com pouca musculatura. O que é isso, gente? É uma pessoa inflamada, que tem todos os riscos de ter doenças crônicas não transmissíveis, tá? Por quê? A gente tem aí muito mais risco de ter a hipertensão, a diabetes, as doenças cardiovasculares, em virtude de ter a sua obesidade sarcopênica. Então vamos lutar contra isso? Por isso que eu estou fazendo essa live, gente. Isso vai dar para vocês uma condição, um conhecimento melhor e a importância dessa preservação da massa muscular. E como eu falei, então é importante que você saiba comer ao longo de todo o dia, né? Mas vamos pensar naquelas pessoas que estão aqui agora, que estão treinando e falam, e aí, doutora, o que eu como antes do treino? Se eu falei para vocês que o carboidrato tem essa função, né, entre outras, de melhorar a energia da gente, então para você ter um bom desempenho, grande parte das pessoas que iniciam o treinamento, elas precisam de um pouquinho de carboidrato antes. Então o que eu coloco? Coloco uma fruta, é fonte de carboidrato, ou então um tubérculo, é fonte de carboidrato, né? Então, algo de fácil digestibilidade, principalmente se você tiver pouco tempo entre comer e treinar.
Então, se você for aquela pessoa que, às vezes até um efeito mais placebo, né? Tipo assim, se eu como parece que eu me sinto um pouquinho mais fortalecida. Então, vou dar para ela uma frutinha, ou um pedaço da mandioca, um pedaço de batata doce, dependendo do que, um biscoito de arroz, né? Então aí, se eu dou isso no pré-treino, ela já vai se sentir mais confortável para treinar. Agora, tem a grande parte hoje das pessoas, principalmente que treinam na manhã e cedo, elas preferem em jejum. Eu mesma sou uma pessoa que só treino em jejum, isso já faz muito tempo. Porque o mais importante para você é saber o que você janta de noite. Então, se no seu jantar de noite tiver um pouco de carboidrato, como eu falei, é uma dieta hipoglicídica, né? Se tiver uma quantidade de carboidrato pequena, um bom carboidrato, de baixo índice glicêmico, mas se eu comer lá no jantar a fruta, ou um tubérculo, uma raiz, um inhame, uma abóbora, enfim, ou um arroz integral, uma quinoa, comer um pouco ali junto com a salada, com a proteína, é aquele carboidrato que vai se armazenar no músculo na forma de glicogênio muscular, e aí quando eu vou fazer o treino de manhã, eu tenho o glicogênio no músculo disponível para treinar. Não é o carboidrato que eu comia meia hora atrás que vai se disponibilizar na minha circulação para gerar energia, porque é muito pouco tempo entre você comer e treinar. E às vezes, quando você tem comida no estômago e treina, você se sente um pouco mal, refluxo, parece que o treino não é a mesma coisa, você não rende tanto, porque o sangue ele está voltado para fazer digestão lá no estômago e não vai tanto para os seus músculos. Então, treinar com o estômago cheio não é legal, gente. Não é bacana. Agora, se você quiser treinar comendo um pouquinho antes, né? Preciso de alguma coisa, é pouca coisa antes. E é sempre uma fonte de carboidrato. E você pode usar uma gordura boa, como um óleo de coco, que tem aí o ácido caprílico, ou o TCM, que você já compra o ácido caprílico, que ele gera energia rápida, de uma forma mais rápida. E aí a gente pode usar, que eu vou falar vários recursos de suplementos para poder fazer nesse momento. Tomou a água com limão, né? Pode tomar sua creatina, e aí você vai tomar um buster mitocondrial, e toma um café se você gosta, adoro tomar o super coffee, ok, não tem problema nenhum, e aí você vai treinar, e quando volta, aí eu preciso do quê, doutora? Que muita gente faz errado, né? Fica um tempão sem comer depois do treino, e a gente tem uma baita janela de oportunidade para fazer reconstrução desse músculo quando você termina de treinar, nas 3 primeiras horas principalmente, né? Embora o estímulo da massa muscular, do ganho da massa muscular, do fortalecimento, ele vai muito além das 3 horas, tá? Por isso que a gente precisa saber o que comer durante todo o dia, mas nessa primeira, segunda e terceira hora é fundamental que você faça uma refeição com proteína, sem dúvida nenhuma. Se para você precisa comer depois do treino, você vai comer seus ovos, seu frango, seu atum, seu tofu, enfim, veja o que é mais fácil para você. Mas precisa ter uma quantidade de pelo menos 20 a 30 gramas de proteína depois do treino. Se você quer preservar a massa magra de proteína, gente. E aí eu sempre coloco um pouco de carboidrato, porque se eu não ponho um pouco de carboidrato, parte dessa proteína pode ir lá virar glicogênio no músculo para repor, porque os estoques estão baixos. Então eu sempre coloco um pouquinho disso. Então, tipo assim, doutora, eu posso comer então um omelete, 2 ovos com um pedaço de mandioca? Posso fazer com uma tapioca? Ok, apesar que eu prefiro 1000 vezes mais a mandioca. Posso fazer um atum, patê de atum, né, reforçado, com 20 gramas de proteína ali, né? Pelo menos meia lata de atum, eu posso fazer isso com biscoito de arroz? Ok. Então você pode fazer combinações, mas que tenham proteína, essa quantidade boa de proteína, não é uma miséria, e não é requeijão, não é creme de ricota, não é isso que vai dar a proteína que vocês precisam para preservar a massa muscular, é uma proteína de alto valor biológico. Para quem é vegano, pode ser as proteínas vegetais, uma pasta boa de grão de bico, né, ou lentilha, ou ervilha, e aí também a gente tem as proteínas em pó, que pode ser o whey protein, que pode ser os colágenos proteicos, né, veganos ou não. Então, pós-treino, se você tá muito corrida, vai para proteína em pó.
bate com uma fruta, por exemplo. Ah, eu quero bater com um pedacinho de manga, que é boa em carboidrato, quero bater com uma banana, quero bater com fruta vermelha, quero bater com maçã, com pera, aí vai ao seu critério. Mas tem que comer isso. Não é para parar, tipo assim, eu tô correndo, daí vou no mercado, compro isso, compro aquilo, eu vou trabalhar, como um pão de queijo, tomo um café depois de treino. Como que vai preservar músculo desse formato? Não vai mesmo, né, gente? Aí esquece. E aí sempre tem uma boa hidratação. Durante treino é importantíssimo hidratar. Quem se hidrata mais vai preservar mais massa muscular. Lembra que músculo precisa de água, tá? E como eu falei, né, ou chás, né, mas a água é insubstituível. E aí então, gente, sempre com os níveis ótimos de vitaminas e minerais, isso vai te ajudar muito no desempenho do treino, né? Isso pode ser constituído através dos alimentos, obviamente, chegar ao requerimento das vitaminas e minerais. E se você tiver muita deficiência, vai ter que fazer suplementação. Isso sem dúvida nenhuma, né? Enfim, gente, e aí eu acho que assim, dentro do pré e pós-treino, mais ou menos isso, que eu acho que é importante ter passado para vocês. Agora, almoço, por exemplo, eu preciso comer também uma fonte boa de proteína, né? Então eu vou lá dar um outro estímulo para mim da proteína, até porque as proteínas, elas demoram para ser digeridas e vão dar saciedade para você que está em processo de emagrecimento. Então não esqueçam, eu preciso comer pelo menos, né, umas 30 gramas de proteína no almoço. Isso daria em média de 100 a 120 gramas de um filé de frango, de uma carne bovina, de 2 a 3 ovos, né? Então lógico que cada um tem uma necessidade, mas isso é uma média que eu tô falando. Carboidrato pode gerar em torno de 50, 70 gramas. Aí independe o carboidrato que você quer usar. Quinoa, raiz, ou arroz integral. Então sempre tem que ter aí o carboidrato. O grão também é importante. Não esqueçam que se você está em emagrecimento, o que eu faço? Eu dou o grão, né? E aí eu diminuo um pouquinho o carboidrato, porque o grão tem muito amido. Então aí eu tenho que fazer um bem bolado se você quer comer arroz e feijão. Ou então quero comer mais grão de bico e tiro completamente outro tipo de carboidrato. Aí dou só o carboidrato na forma do grão de bico, tá? Vegetais e legumes são à vontade, verduras, crus e cozidos. Azeite de oliva sempre para temperar as coisas. Então essa seria uma boa refeição que você vai fazer no almoço. Lanche da tarde, como a tarde é muito extensa, eu sempre coloco aí uma fonte de carboidrato, de gordura e de proteína. Isso eu estou falando para o emagrecimento, porque isso vai controlar mais a sua fome, sua saciedade e vai dar para vocês também um pouco de proteína, né? Então aí nesse momento, aí pode ser 15, 20 gramas, pode ser um scoop de um colágeno proteico, pode ser uns 2 ovos cozidos, de 1 a 2 ovos cozidos, pode ser um iogurte, desses iogurtes mais proteicos, pode ser um patê de atum, um patê de frango, um patê de tofu, também com biscoito de arroz, né? Então aí vai de cada um que é mais fácil. Eu sempre vou mudando, às vezes faz uma panqueca de banana com aveia e ovos, pode ser para de tarde, né? Um muffins mais proteico. Então você pode ter vários recursos para poder fazer o lanche da tarde. O que não pode é ficar sem comer para chegar faminto no jantar. Jantar, gente, como eu falei, para quem treina de manhã e não quer comer nada, vai ter que comer um pedacinho de carboidrato, ou a fruta até pode ser, né? Um abacaxi, um melão, que vai também dar o carboidrato para vocês. Vegetais à vontade e a proteína na mesma quantidade do almoço, né? Em torno de 30 gramas aí de proteína, que é 100, 120 gramas do filé de frango, do filé de peixe, que geralmente eu dou mais do que carne vermelha à noite, ó. Ou até a própria omelete, tá bom? Bom, essa seria uma alimentação de quem quer preservar a massa e diminuir gordura corporal. Agora, se você treina à tarde, o que eu faço, gente? Se você treina lá para 5 horas da tarde, então você vai fazer um bom café da manhã, né? Seu café da manhã aí com ovos, com frutas, pode colocar uma linhaça, uma chia. Então dá para fazer sempre com esses grupos alimentares. Aí você vai fazer seu almoço, como eu falei, e aí às vezes eu dou a fruta antes do treino, e aí o cara treina, depois do treino eu dou a proteína. Isso também pode ser feito, né? Então eu divido o carboidrato e a proteína
um pré-treino e um pós-treino. Tudo depende da hora da tarde que você vai fazer. Se for fazer muito no final da tarde, aí eu posso até juntar os dois, aí treina e depois já janta. Pode ser também uma outra estratégia, tá? Vamos lá. Deixa eu ver, porque eu tenho um monte de pergunta aqui. E agora eu queria falar sobre suplementos, gente. Ó, suplementos, o que é importante pra gente poder fazer de suplemento? O Buster mitocondrial, o que é isso? Quando a gente melhora nosso desempenho, o exercício físico, ele aumenta o que a gente chama de mitocôndrias, que é a usina de energia dentro das células. Isso a gente dá o nome de biogênese mitocondrial. Aumento de mitocôndrias, isso dá energia, isso vai fazer você queimar mais gordura também, né? Melhora isso. Então, para você poder otimizar essa função mitocondrial, né, que é gerar energia, tem alguns nutrientes que são importantes. Aí a gente tem a coenzima Q10, a carnitina, né, o complexo B como um todo, tanto os folatos, metilfolato, que é a vitamina B9, metilcobalamina, que é a vitamina B12, a tiamina, B1, a riboflavina, que é 2, ácido pantotênico, que é o complexo B, que é a vitamina B5, né? B3 é super importante, a niacina, mida também é super importante, que a gente dá na forma de niagen. Então o complexo B é excelente para gerar energia. Carnitina, coenzima Q10, né? Isso não pode faltar no Buster mitocondrial. Bio-PQQ, que também é ótimo para gerar energia. Eu também gosto de dar muito alguns vasodilatador, como a gente tem aí a beterraba, que eu posso dar aí em extrato seco. Vinitrox também, que ele vai fazer essa vasodilatação, e o BioArctic. Esses três têm essa intenção de melhorar a energia, porque aumentam a vasodilatação, aumenta a perfusão sanguínea, tá? Então são ótimos. E aí, eu não posso deixar de falar, né, que tem essa questão, por isso que a gente dá, tem alguns suplementos à base de óxido nítrico, que é para você ter essa vasodilatação. E a beterraba tem esse poder, por isso que às vezes a gente dá o suco de beterraba, um paciente que quer comer um pouco antes do treino, pode ser também um recurso, esqueci de falar para vocês antes, mas o suco de beterraba é ótimo para isso, porque ele aumenta essa vasodilatação. Então isso seria algumas possibilidades de Buster mitocondrial que pode ser feito ou separadamente, ou eu faço geralmente um manipulado com tudo isso. Sem contar, gente, que pré-treino a creatina é sensacional, né? Micronizada, monohidratada, de 3 a 5 gramas em jejum todos os dias, e ela melhora não só a energia, o desempenho no esporte, mas também melhora a cognição e memória. E aí, tem um suplemento que eu dou muito não, que ultimamente eu tenho usado bastante depois do treino, que ele é ótimo também, né, que ele tem dado um efeito muito bacana para aumentar a força, que chama-se PeptiStrong. PeptiStrong é um ativo novo, que é feito só em farmácias magistrais, então tem que ser prescrito, e eu tenho que falar sobre ele, porque é um suplemento que deu um diferencial muito grande a nível de ganho de massa muscular, de potência de força. Então, para você ver que a gente tem recursos, e inclusive ele evita sarcopenia, chama PeptiStrong. PeptiStrong, gente, 2,4 gramas, que é excelente, tá? Eu acho que foi um produtaço que lançaram aí que evita bem a sarcopenia. Além disso, logicamente, a gente tem aí o whey protein, como eu falei, os colágenos proteicos, aminoácidos livres, né? E tem de diversas marcas aí. A glutamina não é para todo mundo que eu dou, porque, por exemplo, quando a gente dá esses colágenos proteicos e quando dá whey protein mesmo, já tem glutamina. A glutamina é um aminoácido importante também para reparo muscular, mas se você já tem uma boa quantidade de glutamina já no whey protein, não precisa tomar fora dela. Então depende. Carbap, palatinose são carboidratos que às vezes quando o paciente vai fazer mais de 1 hora de treino, vai jogar 2 horas de tênis, ou se estende,
mais de 2 horas de treino, então às vezes a gente dá uma pitadinha de palatinose, que ela não dá pico glicêmico, e para melhorar o rendimento, pode ser um. E geralmente eu dou muito antioxidantes e anti-inflamatórios, não logo depois do treino, né? Porque eu acho que é importante o próprio corpo saber fazer uma recuperação, mas a gente pode entrar com a cúrcuma, o resveratrol, o ômega 3 e alguns termogênicos, como pré-treino também, cafeína, para quem pode, logicamente. Guaraná cipó, que não dá taquicardia. A teacrine também, ela não vai dar os efeitos que dá a cafeína, mas ela tem um efeito muito legal para aumentar a energia, como termogênico é legal. Gengibre, a própria pimenta, né? A canela, o chá verde, né? E a gente tem a epigalocatequina galato, que pode ser prescrita também separadamente como pré-treino. Então, esses são alguns dos suplementos que a gente pode estar usando como recursos, né? Para poder estar ajudando o paciente a ter mais energia no pré-treino, depois fazer a reposição. Então, lógico, como eu falei, cada caso é um caso, isso são coisas básicas só, tá? E eu tenho vários estudos aqui mostrando que a massa muscular dá longevidade, foi feito um estudo grande aí com mais de 800 pessoas e dizendo pra gente que quanto mais massa muscular você tem, menos risco, menos percentual de doença cardiovascular, né? E também diabetes, enfim, tudo isso são as doenças crônicas crônicas não transmissíveis, que vão acontecendo ao longo dos anos, né? E quem faz musculação, quem tem preservação de massa magra, vai ter menos risco de ter esse tipo de doença, gente. E com certeza eu já expliquei para vocês que o processo de emagrecimento é bem melhor. Agora tem as perguntas. Deixa eu ver se tem algumas aqui. Eu vou começar a responder essas perguntas. Deixa eu ver. Vânia, Dani Costa. Olha aí quanta gente. Keila, oi Keila. Acho que tem pergunta sua aqui. Aqui, ó. A Luan falou assim: doutora Roseli, sinto muita dificuldade de ganhar massa muscular por conta da fibromialgia. Então, mas tem que fazer exercício para você poder também tratar a tua fibromialgia, né? Então, lógico que você, nesse caso, tem medicamento, tem maior quantidade de magnésio, pode aumentar a sua coenzima Q10, a gente tem várias formas de prescrever coenzima Q10, e aí você pode sim, mesmo com fibromialgia, melhorar um pouquinho, ou pelo menos preservar a sua massa magra, né? Dá pra fazer sim, tá? A gente tem dificuldade, é mais difícil por causa das dores musculares, mas a gente pode estar melhorando isso, pode preservar a sua massa muscular se a gente fizer um planejamento bacana. Doutora, boa noite, boa noite, Daniela. Fala um pouco sobre sarcopenia. Já falei, Daniela, é a mesma pergunta que eu já respondi. Agora vem cá, quem me mandou? Aqui, boa noite, Maria, que excelente lá, Socorro, oi Socorro, tudo bem? Vamos lá, aqui ó, a Maria JS Pedreira, que é minha seguidora, né, assídua. Doutora, mas mesmo para quem é muito magra, comendo só uma fruta, eu não vou perder peso? Obrigada. Então, cada caso é um caso, né? Então, se você é uma pessoa que já está com percentual de gordura adequado, que só quer ganhar massa, lembra que eu falei que são feitas em 2 fases? A primeira fase eu falei, a segunda fase é uma fase de hipertrofia. Só vai ganhar músculo quem comer mais do que estiver gastando, né? Então, aí eu vou dar uma quantidade de alimentos um pouco maior. Agora, não necessariamente ser antes de treino, se você tiver pouco tempo para comer e treinar, né? Eu posso dar calorias ao longo do seu dia, porque se eu der muita coisa para você antes de treinar e você não conseguir ter tempo hábil para digerir, você não vai ter um bom treino, né? E não vai ser por isso que você vai perder massa magra, né? A gente pode entrar, talvez, com uma palatinose, com proteína em pó, que são coisas de mais fácil digestão e que vão te dar caloria e um aporte melhor energético, mas comida que demora para ser digerida e você treinar, vai ser ruim para você ganhar, porque você não vai aguentar pegar peso em grande quantidade, tá? Então, se você quiser comer mais antes de treinar, você tem que ter um intervalo maior
entre comer e treinar, tá? Caso contrário, vai comer pouco, vai treinar e aí você vai ter uma quantidade maior de calorias, de nutrientes durante todo o seu dia. Isso para fazer hipertrofia, tá? Para ganho de massa. A Valdenice fala, e quando viajamos e não terá como fazer musculação? Então, Valdenice, é o seguinte, parou de fazer musculação é cruel, a massa magra despenca. Uma semana já sem treino, por isso que eu morro de medo de me lesionar e falo isso para os pacientes, aceite seus limites, né? Por isso que tem que fazer gradativamente o aumento da força, né? Mas eu sempre dou um jeito, lógico que você não vai fazer o mesmo treinamento, né? Mas às vezes um pouco de flexão de braço, de agachamento, de abdominal, né? Alguma coisa vai fazer. Se não tiver mesmo possibilidade, aí paciência, não tem como, né? Provavelmente a pessoa vai perder massa magra, ainda mais se estiver fazendo um treino bem feito. Porque quando você está fazendo um treino meia boca, você fica, às vezes, eu vejo o paciente ficar 15, 20 dias sem treinar, volta e está com a mesma massa magra. Então falam, poxa, então você não estava treinando direito. Você para 20 dias e teu músculo nem ressentiu, você está com 50 anos, então é sinal, mesmo que você coma direito, né, que também é difícil em viagem, é sinal que você não estava fazendo um treino tão bom. Agora, quem treina bem, para de treinar, vai sentir em uma semana. Aí não tem jeito mesmo, vai perder massa magra. Mas o que você pode fazer é comer pelo menos a proteína em quantidade adequada, né? Não ficar também desleixando na alimentação. Consumir vitaminas, minerais, um carboidrato adequado, né? Eu sempre falo, leva os aminoácidos, leva o colágeno proteico, leva o whey quando viaja, não fica sem comer proteína adequada, né? E também quero parar com o whey, a carne é a mesma coisa? Fala também sobre os aminoácidos isolados. Sim, aminoácidos isolados são iguais ao whey protein. Proteínas de colágeno são iguais ao whey protein, tá? Eles vão fazer reparo no seu músculo igual. Não tem o porquê, um é melhor, outro é mais. Não, o ganho de massa muscular também vai acontecer da mesma forma. Eles têm mais facilidade de ser digerido do que o whey protein. A Cleide fala assim, tenho 58 anos, consigo ganhar massa muscular? Sedentária, 73 quilos, começou a malhar agora. Sim, para a pessoa que é sedentária, um pouco de exercício que ela faz, ela já ganha, né? Porque para de perder pelo menos, né? Então, às vezes acontece isso. Eu vejo que até tem um ganho expressivo que parece que não é nem é compatível com o esforço que ela tem feito, mas só dela ter começado, já teve uma resposta, né? E depende muito da sua individualidade. Mas com certeza, se você não ganhar, pelo menos você vai fortalecer, né? Então isso é importante e isso vai te ajudar a emagrecer, tá bom? Eu sou prova viva disso, gente. Eu tenho uma boa quantidade de massa muscular, mas eu treino musculação todos os dias. E por isso que eu falo pra vocês, tem que treinar todo dia. Não adianta, quando eu tenho vontade, eu faço 2 vezes na semana. Então não vai conseguir ter um resultado bom, não vai mesmo, tá? A Valdenice falou outra vez aqui, tomar whey é a mesma coisa que comer, já falou, tararara. Aqui, comer abacate com proteína de manhã ao invés de carbo vai perder massa magra? Gente, não necessariamente, porque a dieta é feita no dia, não só numa refeição. Mas você pode, porque abacate tem pouca quantidade de carboidrato. Mas se você quer ganhar massa muscular, você pode comer, além do abacate, da proteína, um pouquinho de um carboidrato, põe uma aveia aí, um cereal, um biscoito de arroz, mas o mais importante é você ter esse equilíbrio, não só numa refeição, mas no restante do dia. Você tem que preencher suas necessidades para ganhar massa. A Flor Brasileiro fala, doutora, tenho 54 anos e peso 58 quilos, faço musculação, mas está difícil ganhar massa. Alérgica à proteína do leite. O difícil é porque não tá treinando, nem tá comendo adequadamente, gente. Isso é o difícil. Às vezes, como eu falei, mas deficiências nutricionais, hormônios também contam com essa história da dificuldade, tá? Sono reparador, vejam tudo isso, né? Microbiota intestinal, como que tá a sua saúde intestinal? Vocês sabem que a saúde intestinal faz você ter maior facilidade para queima de gordura, inclusive.
é para te dar mais energia, para absorver melhor aquilo que você está comendo. Então tem que ter esse olhar para o intestino, gente. Até para ganho de massa muscular. Se você estiver inflamada, com desbiose, esquece, né? Então, você que tem alergia à proteína do leite, tem que, não é só tirar a lactose, tem que tirar a caseína, tudo que é lácteos. Então, precisa corrigir essa questão também. Isso é muito importante, senão vai ter dificuldade mesmo, né? A Oliveira fala, linda, obrigada, tenho diabetes, me indica whey sem adoçante, sem lactose. Olha, a gente tem o whey que é mais legal para vocês tomarem, é o whey isolado ou hidrolisado. Inclusive, gente, esse whey isolado, hidrolisado, ele é mais caro, né, do que o whey que é 3W, que é o whey concentrado. Então, o ideal também, para você que está em emagrecimento, que tem diabetes, resistência insulínica, é você comprar um isolado só com proteína, sem carboidrato. A gente tem o Isofor da Vitafor, a gente tem da Essential Nutrition também o colágeno, o whey protein isolado da Essential Nutrition, tem da Pura Vida, que é maravilhoso também. Então essas Nutrafy, tem Whey Protein também isolado, Sanavita. Então essas marcas são excelentes, né? A gente tem também as proteínas em pó, os colágenos em pó, proteicos da Central Nutrition também, que não tem nada de carboidrato. Então, esses são marcas que você pode comprar e não vai ter nenhum problema com a relação da sua diabetes, nem com o seu emagrecimento, mas tudo isolado. Por isso que é mais caro. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Vou falar agora em alto e bom tom, porque, nossa senhora, já tá acabando a live. Gente, suplemento, ou compra coisa boa ou não compra, tá? Não tem. Quem tem insônia, adianta fazer? Sim, tem que corrigir essa insônia. Creatina, maravilhoso, tomar sempre ou antes do treino ou em jejum. Tá? O UOL fala, como suplementar corretamente após a musculação para aumentar o ganho de massa? Proteína, gente, proteína, né? Eu preciso ter não só os BCAAs, que antigamente a gente dava, que são os aminoácidos ramificados, mas ter toda o perfil, o pool de aminoácidos. Isso é importante. Então, ter proteína e ter um pouco do carboidrato vai fazer você ganhar massa na quantidade adequada para você. Doutora, queria saber sobre o teste genético. Tem um teste genético que a gente faz aqui na clínica, que ele vai fazer uma aptidão, né, pelo seu desempenho esportivo, e a gente pode estar fazendo isso, manda o kit para casa do paciente, é só você me mandar seu contato que eu posso te encaminhar. A Luciane fala, doutora, por que tem lipedema, é muito difícil ganhar massa muscular? Porque precisa tratar o lipedema antes, né? Aí se você tratar o lipedema, que é uma inflamação, que te pesa, que te dói, aí você consegue ganhar massa muscular. Inclusive é super importante a musculação no lipedema também, tá? Qual o melhor alimento para músculo? Todos, né? Uma dieta equilibrada, como eu acabei de falar, mas tem que ter esse olhar para a proteína. E a ferritina 46 é baixa, né? Então ferro de confiança, o Fisiogen 15 miligramas é bom. E a Cássia Marcas, o que indica para ajudar na massa magra, eu já falei. Bom, gente, ótima noite para vocês. Eu preciso gravar essa live de todo jeito, né? Fiquei super contente, falei demais, né? E quem eu não respondi, desculpa, mas me manda a pergunta que eu respondo para vocês com o maior prazer. Um beijo grande, adorei estar hoje novamente com vocês. Até a próxima.